camarada Hipólito, que é o secretário para a Comunicação e Informação do PSGC, com a permissão do deputado vitalício do partido, a representação da direção superior do PSGC. Eu gostaria, em primeiro lugar, em nome da direção superior do partido, cumprimentar e agradecer a presença dos órgãos de comunicação social presentes neste ato de declaração à imprensa do partido sobre a detenção dos camaradas Suleiman Seydi, Ministro da Economia e Finanças, e António Monteiro, Secretário de Estado do Tesouro, ambos do governo da 11ª legislatura, demitido ilegalmente em dezembro de 2023. Envolvido cerca de 100 dias sobre a detenção desses dois camaradas e ultrapassados todos os prazos legais para ocorrer o julgamento, o PSGC vem expor e esclarecer à opinião pública nacional e internacional o seguinte. O PSGC, na sequência de vários pronunciamentos, através do nosso presidente, engenheiro Domingos Simões Pereira, e alguns dirigentes do partido, considera as detenções de Suleiman Seydi e de António Monteiro de ilegais e abusiva, violando prazos e atos processuais recomendáveis e convencionados no Estado de Direito Democrático, onde o primado da lei e da justiça deve prevalecer. O PSGC afirma não existirem razões e fundamentos para a manutenção dos dois governantes nas celas, partindo do pressuposto de que os argumentos utilizados pelo Ministério Público e devidamente refutados pelo coletivo dos advogados e outras instâncias de justiça não são legais e convincentes num processo que, a olhos vistos, tem cariz e motivações mais políticas, com a aplicação de medidas e sanções diferentes para casos iguais. Aliás, para que conste, em relação às alegações do Ministério Público, não existe nenhuma jurisprudência sobre a tipologia de crime derivado de uma operação de pagamento de dívidas contraídas ao Estado, agravada com o facto de o Ministério das Finanças continuar a efetuar pagamentos similares, sem que o advogado de Estado tenha efetuado alguma diligência, um fato que vem configurar uma justiça seletiva. Eu penso que os colegas jornalistas têm assistido e têm acompanhado a atualidade política na Guiné-Bissau. Se vocês forem, portanto, honestos para com vocês mesmos, esta será a primeira vez que um governante está a ser acusado ou está a ser conduzido à barra dos tribunais porque cometeu o crime de efetuar um pagamento para que o empresário possa honrar para com o seu compromisso com o Estado. Eu quis fazer esta parte porque houve antecessores de Suleiman Seydi que procederam ao mesmo, modus operandi para efetuar o pagamento aos empresários. Nós estamos no Estado de Direito Democrático e o Estado de Direito Democrático, como sempre nós dissemos, é guiado pelo princípio de tipicidade. Tudo o que nós fazemos é na base das leis. Há uma lei do orçamento em 2015 que foi aprovada. Porque antes de se submeter o orçamento à Assembleia Nacional Popular, cria-se uma lei do orçamento. Estou ladeado de um deputado da Assembleia Nacional Popular, porque é na base desse orçamento que todas as operações de transferências, de execução financeira são orientadas. E nesse orçamento de 2015 foi determinado que o Ministro das Finanças, enquanto ordenador nacional, tem os poderes discricionários para efetuar os pagamentos. Vocês, de certeza, acompanham a dinâmica da Constituição. Quando se diz que o Presidente da República tem um poder discricionário para nomear embaixadores, é porque ele pode nomear embaixadores sem consultar, portanto, o governo. Quando se diz que o Presidente da República tem poder discricionário, por exemplo, para nomear alguns titulares de órgãos de soberania, é porque ele tem esses poderes para fazer. Então, essa lei de 2015 deu ao Ministro das Finanças, não interessa a cor ou o nome do Ministro das Finanças, ter essas prerrogativas de ser o responsável
pela execução financeira e, entre eles, portanto, essa operação de empréstimo dos empresários ou por forma a poder pagar as dívidas. Né? Este empréstimo é feito através dos bancos e, à medida que o banco vai desembolsando os montantes, os empresários vão pagar as dívidas. E essa dívida aos empresários é calculado o seu pagamento no prazo de 60 meses, quer dizer qualquer coisa como 5 anos. O dinheiro foi colocado à disposição. Aliás, o Estado estabeleceu um acordo com os bancos para a compra da dívida desses empresários e, à medida que o dinheiro vai entrando na conta, aquilo que nós dissemos, o banco vai cativar, né, para descontar o montante que esses empresários têm em dívida. Então, essa operação iria, portanto, decorrer durante 60 meses, qualquer coisa como 5 anos. Foi isso que Slimane Seydi fez com a colaboração do Secretário de Estado do Tesouro, a exemplo do que os outros ministros fizeram neste período que reporta, digamos, a criação desta lei do orçamento, em que passaram qualquer coisa como 3 ou 4 ministros das Finanças e que utilizaram o mesmo procedimento para o pagamento, portanto, desta dívida. Este é só para vos enquadrar, mais ou menos, saber por que o pagamento é efetuado. Através desta base legal, que é a lei do orçamento, que dá esses poderes discricionários ao Ministro das Finanças para proceder ao pagamento. Ponto 3. O PSGC vem, através desta declaração, condenar e repudiar todas as tentativas de instrumentalização e politização do caso, exigindo a libertação imediata dos camaradas Slimane Seydi e António Monteiro, e outro sim, o PSGC condena o adiamento sine die do julgamento sem justificações plausíveis, exigindo que o mesmo seja efetuado o mais urgente possível na base de transparência e justiça equitável. Primeiro, nós entendemos que esse processo está a ser politizado. Algo que nós dissemos na lei, a abstração. Existem princípios e éticas processuais. Se a memória não me apunhala, existem 11 princípios, existem 9 éticas processuais, que, entre vários aspectos, salvaguarda essa questão de abstração, quer dizer que a lei tem um sentido abstrato. Eu não posso formatar uma pessoa para ser punido e formatar uma outra pessoa para ser isento. Se os outros ministros das Finanças procederam ao mesmo critério para o pagamento, então, por que agora só os ministros do governo, o ministro do governo do PAI Tararanca e o seu secretário de Estado têm que responder, portanto, perante a Justiça? Então, por isso mesmo que nós dissemos que este é um processo politizado e, pelo fato, exigimos a libertação imediata desses 2 camaradas. Sem falar naquela questão dos prazos que os advogados referiram. Existem prazos legais para processos dessa natureza. Uma vez que o processo já foi acusado, uma vez que existe já uma acusação provisória, não faz sentido desses camaradas manterem em regime de detenção. Eles teriam que aguardar o julgamento em liberdade. Eu estou aqui na pele de porta-voz, mas eu também sou jurista e conheço o beabá de direito, sei como é que essas coisas acontecem. E em relação ao adiamento do julgamento, quando se faz ao adiamento do julgamento, são implicados todos os intervenientes processuais. Os intervenientes processuais são a acusação, a defesa, os outros atores que intervêm no processo. E naquele dia que foi marcado o julgamento, todos eles estavam presentes. Então não podia ser uma decisão unilateral de adiamento do julgamento sem que esses intervenientes pessoais, portanto, fossem implicados. Então, é mais uma razão para nós exigirmos a libertação imediata de um processo viciado ab início, desde o início. Os advogados deram recentemente uma conferência de imprensa onde falam dos vícios. O gabinete que fez a investigação, o gabinete que acusou o processo não tem competência em termos da lei orgânica, porque não faz parte, não incorpora. É um gabinete ad hoc.
o tal gabinete de luta contra a corrupção e delitos económicos. E nós, na nossa Constituição, o artigo 8º, diz que os órgãos de soberania, tudo o que fazem tem que ser em conformidade com a Constituição da República da Guiné-Bissau. É essa Constituição da República da Guiné-Bissau que otorga os poderes aos tribunais através da orgânica, e dessa orgânica não consta este gabinete de luta contra a corrupção e delitos económicos, o tal gabinete que praticamente assumiu o protagonismo neste dossiê, neste caso de Suleiman Seydi e António Monteiro. Então, há um conjunto de vícios que é preciso, portanto, sanar, sem entrar com aqueles aspectos de como é que eles foram ouvidos. O Suleiman Seydi e António Monteiro, sendo membros do governo, e isto também vem na orgânica, portanto, dos tribunais, tinham que ser, nesse caso do Ministério Público, tinham que ser ouvidos por pessoas com uma certa categoria. Neste caso, o Procurador-Geral ou o Procurador-Geral Adjunto, no caso do Tribunal da Relação, se o caso, portanto, estar a ser dirimido no Tribunal da Relação, ou o Procurador-Geral e delegados do Procurador-Geral da República, se for num Tribunal da Primeira Instância. Não foi o caso. Foram ouvidos como cidadãos comuns. Quando uma pessoa é governante, vocês tiveram experiência de ministros que foram ouvidos nos respectivos gabinetes. Não só essa questão em relação à figura do Procurador-Geral, ou adjunto, ou o delegado do Procurador-Geral, mas também uma questão que deve, digamos, se relacionar com o espaço em que esta entidade, porque também goza de uma certa imunidade, são membros do governo, foram ouvidos, portanto, fora das instalações, portanto, estatais, neste caso, o Palácio do Governo, mas também isto é em parte porque o governo da Guiné-Bissau, da 11ª legislatura, estava interessado pensando que este processo seria um processo isento, equitável, transparente. Por isso mesmo se disponibilizou. No dia em que eles foram responder ao Ministério Público, havia uma sessão do Conselho de Ministros. Foi nessa sessão do Conselho de Ministros que o primeiro-ministro, na altura, Dr. Geraldo João Martins, deu autorização para ir a responder ao Ministério Público. Um outro vício. Quem revisitar os manuais do nosso direito penal e ver os critérios para a aplicação de medidas de coação. Medidas de coação temos diferentes categorias. Temos a categoria que nós consideramos que são medidas pecuniárias, que é o TIR, que eu penso que agora vocês, os jornalistas, porque fala-se tanto dessas questões, é o termo de identidade e residência, para identificar onde o suspeito, portanto, se alguém reside, portanto, num determinado bairro, depois da mudança, tem que informar ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, na qualidade de OPC, órgão de polícia criminal, de que ele vai mudar de um sítio para outro. São medidas pecuniárias. Mas só se aplica aquelas medidas drásticas, como essas que foram aplicadas a Suleiman Seydi e ao António Monteiro, quando nós estamos perante 3 situações. Perturbação do inquérito, perigo, portanto, de fuga e, digamos, perturbação do inquérito, perigo de fuga, portanto, fundamentalmente, e continuação da ação criminal. 3, portanto, princípios e fundamentos para a aplicação de medidas de coação. Por isso mesmo se diz que a lei tem um fundamento e tem um limite. O fundamento é a medida de coação, mas o limite é que só perante essas situações é que nós temos que aplicar medidas de coação. Mas aconteceu que não se pode falar em perturbação de inquérito, porque o Ministério das Finanças, quando essa questão foi denunciada, permitiu que o Ministério Público bloqueasse as contas do Tesouro Público. Então não há aso ou razões para a perturbação de inquérito. Porque já as contas estão bloqueadas, não se pode fazer nenhum movimento, não se pode fazer, portanto, a continuação da ação criminal. Eu falei já a diafragma com essa questão da continuação da ação criminal. Eu posso continuar a fazer uma ação criminal se eu tiver os meios à disposição. Se as contas estão bloqueadas, como é que eu posso continuar a cometer o mesmo crime? O terceiro item que é fundamental
é as condições para a aplicação da medida de coação. Condições para a aplicação tem que haver uma base legal, que é o princípio da legalidade, tem que haver necessidade de aplicação da medida de coação, mas tem que haver fundamentalmente a adequação dessa medida. Os crimes que essas pessoas incorrem, as suspeitas de crime, será que é adequada a aplicação dessa medida de coação? Vendo essa questão, portanto, de não haver razões para a perturbação do inquérito, porque as contas foram bloqueadas, não haver razões para a continuação da ação criminal, não haver razões para o perigo de fuga, porque o próprio secretário de Estado estava ausente do país. Quando soube que há essa denúncia, fez questão de voltar para o país. Aí não se pode falar de perigo de fuga. Então, são os vícios a partida que foram cometidos à volta deste processo, porque havia precisamente esta intenção de, deliberadamente, dessas pessoas serem detidas e para se fazer aproveitamento político. Por isso mesmo está aqui denunciado nesta declaração que nós produzimos em nome da Direção Superior. Além, portanto, dessa questão das contas que foram bloqueadas, segundo agora estou a receber informações através do deputado Vitalício, houve rusga, portanto, no Ministério das Finanças para se revistar, para se confirmar que, na verdade, não existe aquilo que, tanto as pessoas estavam a cogitar em relação ao cometimento de crime por parte dos nossos camaradas. O PSGC manifesta a sua solidariedade para com os familiares dos detidos, não se limitando às visitas frequentes que os militantes e dirigentes têm efetuado aos mesmos. Tem havido uma solidariedade, digamos, muito significativa dos dirigentes militantes do partido, que têm visitado frequentemente esses dois camaradas que se encontram detidos. Mas não vamos ficar por aqui. Enquanto partido político, vamos, refiro-me à Direção Superior do PSGC, continuar a acionar todos os mecanismos legais disponíveis através do nosso ordenamento jurídico, visando a libertação dos nossos camaradas. O PSGC vem congratular com o coletivo de advogados dos camaradas Suleiman Seidi e António Monteiro, encorajando-os a prosseguir com determinação através de atos processuais, visando a restauração da justiça e a consequente libertação dos seus constituintes. O PSGC apela ao Ministério Público a assumir as suas responsabilidades nos termos da Constituição e das leis da República, defendendo o princípio da legalidade e transparência, por forma a permitir um julgamento isento e despido de todas as pretensões ou aproveitamentos políticos. Para terminar, o PSGC vem reafirmar de que, enquanto partido legalista, renova o seu compromisso para com os valores da justiça, considerados um dos pilares do Estado de Direito Democrático, sendo que jamais irá tolerar as manobras e tentativas de instrumentalização do aparelho judicial guineense. Bissau, 14 de março de 2024, Francisco Murilo Conté, porta-voz do PSGC.